E o Plugin já volta com tudo, e já vamos de Rádio AM. Confira a segunda parte da série sobre propaganda no meio radiofônico. Pode rodar. Na década de 30, a história da rádio no Brasil foi marcada pela introdução definitiva da publicidade nas suas transmissões. Quais eram as publicidades mais usadas na época? Bem, um dos primeiros formatos de anúncio que foram empregados no rádio foi o fundo de broadcasting, que nada mais é do que o patrocínio. Foi o primeiro formato de anúncio empregado no meio rádio. Logo em seguida, com a regulamentação da propaganda no rádio, se desenvolveram outros formatos de anúncio. E está ali a origem dos principais formatos que nós temos até hoje, notadamente do spot, do jingle e do que se convencionou chamar de testemunhal, em suas múltiplas formas de apresentação. Mas já a partir daí nós temos as raízes, as origens dos principais formatos de anúncio que se utiliza até hoje. E quanto tempo dura em média uma propaganda no rádio AM? O formato de anúncio mais comum, que é o spot e também o jingle, que são formatos de anúncio que são veiculados no intervalo comercial, duram em geral 30 segundos. Essa é uma característica da propaganda realizada no Brasil. Em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, são muito comuns os anúncios com 1 minuto de duração. Já na Europa, são comuns os anúncios com 20 segundos de duração. No Brasil, o formato standard, digamos assim, a duração mais comum é a duração de 30 segundos. E quais são os anunciantes mais frequentes da rádio AM? Em geral, os principais anunciantes do rádio são os anunciantes do setor de comércio e varejo. Varejistas. É aquela mercearia, é a loja, é o estabelecimento de bairro, é o supermercado, enfim, são os vários estabelecimentos que compõem o varejo. Em segundo lugar, os anunciantes que vêm com bastante frequência ao rádio são do setor de serviços, de prestação de serviços. E em terceiro, o terceiro segmento mais representativo em termos de anúncio no rádio é do setor de cultura, lazer, esporte, turismo. Falando no momento atual, quais são as condições reais que a rádio AM se encontra? O rádio AM, ele já esteve, num período recente, numa encruzilhada bastante grave. Porque o rádio AM, ele veiculava sobretudo música. E com o advento do CD e das FMs, as pessoas preferiram passar a ouvir música em rádio FM, que tem mais qualidade, no seu aparelho de CD, hoje no seu aparelho de MP3 player, no iPod, enfim, né? Então, naquele momento em que o rádio AM estava muito preocupado em veicular música e os hábitos de mídia, de ouvir rádio, estavam mudando, o ouvinte estava mudando, ele teve a sua audiência bastante ameaçada. Mais recentemente, o rádio redescobriu o seu caminho, que vem a ser exatamente a prestação de serviços, a informação local, aquela informação útil e imediata para o ouvinte. Olha, hoje eu diria que o rádio AM em Blumenau e na região, ele vem recuperando espaço, com uma audiência qualificada, que é a audiência daquele público fiel, daquele público que busca um conteúdo de qualidade. Não é aquele público que passava muito de uma emissora para outra. É um público mais fiel, que acaba se identificando com o apresentador, com o conteúdo daquele programa. Então é um rádio que vem recuperando espaço, justamente porque o rádio AM na nossa região, ele entendeu que o foco dele deve ser a informação, a prestação de serviço, a utilidade pública, o diálogo com o seu ouvinte. Então as emissoras que vêm fazendo isso são emissoras que hoje são respeitadas, que têm audiência, que têm um bom nome, que, enfim, ocupam um espaço na cabeça do consumidor e no mercado. São emissoras que têm um bom faturamento publicitário, são empresas rentáveis. E é o caso da maioria delas. E aquelas que não vêm fazendo isso, o que vem ocorrendo? Vem perdendo audiência, vem perdendo espaço e assim sucessivamente. Só que é um fenômeno que não ocorre de maneira igual em todos os municípios. Naqueles municípios onde não existe rádio FM ainda,
nos municípios do interior, por exemplo, o rádio AM toca muita música ainda, em vários horários, porque ele não tem a concorrência ainda do rádio FM, né? E o que é interessante, nesses municípios do interior, por outro lado também, há um vínculo muito forte com as emissoras AMs, porque elas acabam sendo o correio, o principal meio de comunicação daquelas comunidades que estão isoladas umas das outras.